Federal, o que também não é exatamente tecnicamente verdade. Ele está aqui representando a Associação dos Delegados de Polícia Federal. Ele não falava em nome da administração, certamente não fala em nome dos peritos criminais federais e, pelo visto, também não fala em nome dos agentes, escrivães e papiloscopistas. Tá? O que me chamou a atenção ontem na palestra do Sobral é que, embaixo do discurso eloquente, ou melhor dizendo, ele faz esse discurso e é um discurso completamente superficial. Ele não discute, em momento algum, como vai ser estruturado esse órgão. Ele não discute, em momento algum, quais são os possíveis riscos, quais são os possíveis prejuízos para a sociedade, quais são os possíveis riscos, quais são os possíveis prejuízos para os outros integrantes da carreira policial. Eu fiz meu mestrado em Campinas e, por curiosidade, eu sou químico, mas eu gostava muito de assistir o professor Roberto Romano debater e proferir palestras. E o professor Romano, eu lembro disso num debate, ele falou assim, olha, com a pessoa que ele estava debatendo, é claro, com uma elegância muito maior com a que eu vou usar hoje, professor Roberto Romano, ele falou assim, você apresentou teses, mas você não apresentou nenhum dado, você não apresentou nenhum documento. Isso aí ele não usou esse termo, né, eu não vou lembrar o termo que ele usou, ele falou assim, você está tentando ludibriar a plateia. Então, por exemplo, o Sobral falou ontem que o controle interno da Polícia Federal é reconhecido como um dos melhores. É reconhecido por quem? Onde estão os dados? Será que peritos, escrivães, papiloscopistas concordam com essa afirmação? Ou será que nós temos esse receio de um controle interno? Ontem, quando eu falei da autonomia da perícia, eu falei, eu não concordo que peritos sejam julgados ou façam parte de uma corregedoria composta por delegados, mas também não acho que devam ser uma corregedoria de peritos. Isso abre margem a interpretações, a acusações de imparcialidade, ou de falta de parcialidade, na verdade. Então, por exemplo, ele não quis discutir uma corregedoria externa, uma corregedoria estabelecida pelo executivo fora da Polícia Federal. Ele, em nenhum momento, discute a lei orgânica. Ele não fala como serão estruturada a perícia vai ter autonomia plena, a perícia não vai ter autonomia plena, qual será o papel dos agentes, dos escrivães. Ele não fala do risco que isso apresenta para a sociedade. Então, por exemplo, uma Polícia Federal disposta de controle do seu orçamento, que detém sobre o seu poder a área investigativa, que detém sob seu poder a área pericial, que, como a própria DPF, no documento que eu li aqui, falou que a prova pericial depende da interpretação do delegado. Então, é claro essa tentativa de subordinação da perícia. Quais são os riscos? Porque se falou claramente, a polícia não pode ser impedida de investigar a quem quer que seja. Mas e o outro ponto? E a polícia que investiga quem ela quiser? A polícia que investiga seletivamente? Então, nenhum desses temas foi abordado. E eu acho que um detalhe que faltou apresentar é que, na verdade, quando se fala também em PEC 412, a própria DPF, ela tem aqui um substitutivo que ela defende, no qual ela fala, a Polícia Federal é o segurado, autonomia, blá, 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 propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares e estabelecendo a política remuneratória e os planos de carreira. Então, não se discutiu isso também. Quais são os planos de carreira? Qual é a política remuneratória? É uma política remuneratória destinada a promover o avanço do delegado em detrimento das demais categorias?
Então, na verdade, quando me perguntam se eu sou contra ou a favor da PEC 412, eu digo, não há nem o que ser contra nem a favor. Ela é só um projeto sem estrutura, sem definição, sem critérios claros, no qual se pretende aprovar e depois discutir quais serão os efeitos. Ou seja, estamos trabalhando aqui com uma proposição inversa. Estamos trabalhando aqui com vamos aprovar uma proposição e depois a gente discute quais vão ser os efeitos, quais vão ser os riscos. E nós defendemos justamente o contrário. Eu acho que qualquer modelo de autonomia, ele precisa estar completamente discutido, com o projeto de lei orgânica definido, com os riscos e benefícios muito bem assimilados, para que depois as categorias possam decidir. O fato é que vende-se uma imagem de autonomia que vai resolver tudo, mas a verdade é um debate ainda muito raso. É preciso explorar muito mais a fundo esse debate antes de poder falar alguma coisa. Mais questionamentos? Eu queria seguir aqui, é porque foram feitos 3 questionamentos. Faltou, desculpe. Faltaram, a segunda é, qual a diferença... Se o senhor puder ser um pouquinho mais breve, para a gente... Tá, desculpa, eu vou tentar ir mais rápido, então. Ok. Muito prolixo. Então, esse aqui eu vou procurar ser bem direto. Qual a diferença entre a autonomia, né, da perícia e a autonomia dos delegados? Então, acho que essa era uma pergunta que o próprio Sobral já havia feito ontem, então eu até já tenho uma resposta para ela, então vai ser mais fácil para mim. A primeira, a autonomia da perícia ela é recomendada por diversos organismos internacionais. Então, é recomendado pela ONU, Anistia Internacional, MPF, CONASP, CONSEG, decreto presidencial. Então, existe todo um embasamento de recomendações, de importância da autonomia da perícia. Eu posso estar errado, posso estar enganado, não fiz uma pesquisa extensiva, mas eu particularmente desconheço qualquer recomendação de organismo independente, não governamental, em favor da autonomia da Polícia Federal ou de qualquer polícia. Então, essa é a primeira diferença básica. A autonomia da perícia ela é calcada por diversas recomendações, tanto nacionais quanto internacionais, que não é o caso da autonomia. O segundo ponto, que eu acho que foi levantado ontem, é que a autonomia da perícia prejudicaria a investigação. E aí, novamente, eu volto a citar o professor Roberto Romano. Onde é que estão os dados quanto a isso? Porque diversos países já adotam a perícia desvinculada. A Holanda adota, a Suíça adota, a Bélgica adota. Então, não há qualquer evidência que a perícia desvinculada traria qualquer prejuízo à investigação. 18 estados brasileiros já são desvinculados. E não há qualquer prejuízo. Isso aí é jogar com medo da plateia. É falar assim, olha, vocês estão tentando desmontar a polícia. Não é nada disso, é muito pelo contrário. Ao tornar a perícia desvinculada, você torna ela mais acessível a todos os membros da segurança pública. Você torna ela acessível ao MPF, você torna ela acessível à Defensoria Pública, você torna ela acessível à PM, você torna ela acessível ao Judiciário. Então, na verdade, a autonomia da perícia, ela desburocratiza e torna mais eficiente o processo. A terceira diferença é que a perícia não quer ou não está pedindo autonomia financeira. A perícia não quer definir salários, a perícia não quer definir funções. A perícia quer simplesmente sair debaixo do controle irreal, esse controle que os delegados tentam impor à força, e sair diretamente, estar subordinado ao Ministério da Justiça. Isso não implica mudança de salário, não implica em maior orçamento, não aplica em nada. O Ministério da Justiça vai dar o dinheiro para
para a perícia e ela vai gastar, como a Polícia Federal faz hoje. O quarto ponto que é importante esclarecer é que a perícia quer ser desvinculada porque não se pode discutir autonomia interna dentro dos órgãos de polícia. Como eu falei ontem, bastante eloquente, o Sobral falou que não deveríamos deixar questões classistas interferir, mas isso aqui se trata de uma questão classista. Não há espaço para se discutir autonomia de perícia dentro dos órgãos de polícia. Tá? Então, é uma necessidade. Então, basicamente, são esses os pontos que diferenciam uma PEC, uma desvinculação calcada em pareceres internacionais, em recomendações internacionais, e uma que surgiu do nada. Obrigado. Mais questões? Tinha uma terceira aqui. Também posso responder curtinho? Não? Deixa ele tá bom, fazer a pergunta. Boa tarde. Sou Paulo Airan, sou papiloscopista policial federal, presidente da Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais Federal e membro da diretoria da Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia. Quero fazer um comentário e uma pergunta. Pegando o gancho do que foi colocado pelo amigo João Ambrósio, autonomia que se busca calcada em pareceres internacionais, em razão de intervenções promovidas pelos delegados de polícia no exercício da função. A pergunta é, para se construir uma autonomia da perícia, tem que se conhecer a perícia. Essa é a primeira pergunta. Se conhece a perícia no Brasil? Se respeita todos os segmentos periciais existentes no Brasil hoje, conforme já publicação existente do Ministério da Justiça? Porque se busca a autonomia da perícia, jogando o argumento de que há essa intervenção dos delegados de polícia, e contra os papiloscopistas, peritos criminais exercem a mesma influência contra o exercício da função. Na Polícia Federal, por exemplo, para quem não sabe, nós exercemos atividade hoje de perícia papiloscópica sob a tutela de uma ação judicial. E somos todos os dias assediados pelos peritos criminais no exercício da nossa função. Não somos contra a autonomia, acho legítimo a se buscar aquilo que vai melhorar e vai sinalizar algo de bom para a sociedade brasileira. Ocorre que o mesmo pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, se não pode haver intervenção, se não pode haver subordinação, se tem que se respeitar o exercício da perícia criminal, e se deve mesmo, ela deve ser respeitada em todos os aspectos, em todos os segmentos da perícia existente no país. Eu gostaria de saber do companheiro João Ambrósio qual é a leitura que a perícia criminal que quer se tornar independente ou autônoma faz do cenário brasileiro hoje, incluindo todos os segmentos que exercem perícia no Brasil. Obrigado. Ok. Porque a gente fecha com essa rodada. Mais alguém? Então tá. Tem uma pergunta que ainda não respondeu, e essa, anterior, né? Okay. Na verdade, eu vou responder essa pergunta anterior e vou repassar ao Morrison. Ele é mais, ele entende melhor, ele está mais capacitado a responder as questões do Airan. Pediram para fazer ontem, por conta da minha apresentação, um comparativo entre as diferentes polícias, né, o que houve esse estudo. Esse é um comparativo difícil, Éder, porque o modelo adotado aqui no Brasil, e confesso que eu desconheço, eu não sei os motivos para isso, mas o modelo desenvolvido no Brasil, ele colocou uma ênfase no bacharel de Direito, que não é uma ênfase existente, por exemplo, em outras instituições, como o FBI, como o DEA.
Então, normalmente, nessas outras instituições, o que você tem são... Estou falando aqui, vou falar muito no sentido da autonomia interna da perícia. Tá? O que você tem são 2 ramos basicamente definidos, né? Um ramo investigativo e um ramo pericial, que são coordenados lá em cima pelo mesmo diretor, que, em muitos casos, não é do quadro, é apontado politicamente, é de carreira, é um cientista político, não importa. E, nesse lado investigativo, aí você tem diversas áreas, porque não há, a meu ver, um argumento lógico, um argumento razoável para dizer que, por exemplo, um bacharel em Direito ele é mais capaz, por exemplo, do que um bacharel em Economia, em Contabilidade, para investigar crimes financeiros. Né? É de se esperar que um bacharel em Contabilidade e Economia ele conhece todos os atalhos, todas as formas de se bular a legislação. Mesma coisa para um crime de meio ambiente. Não há por que um bacharel em Direito ser mais capaz do que, por exemplo, um agrônomo, um engenheiro florestal, para fazer esse tipo de investigação. Então, essas polícias no exterior, elas aproveitam muito bem o conhecimento individual, essa formação de cada indivíduo. Curiosamente, dentro do sistema de segurança pública do Brasil, da segurança brasileira, os técnicos, os peritos, compõem um pequeno nicho. Eles raramente são convidados a participar de debates, de dar opiniões sobre políticas de segurança pública. Isso se restringe, fica restrito muito aos bacharéis de Direito. Então, são 2 modelos bastante diferentes de polícia. Tá? Eu vejo, inclusive, uma influência técnica muito maior dentro do Legislativo, onde você tem vários consultores, seja do Senado, seja da Câmara, com formação técnica. Então, curiosamente, o Legislativo se apoia muito mais no conhecimento científico do que a segurança pública. Então, é isso. São 2 modelos completamente diferentes. São como comparar, né, laranjas e maçãs. Não sei se eu tenho muito mais a acrescentar do que isso. Eu vou passar o microfone aqui ao Morrison, pedir que ele responda ao colega Airan a pergunta feita. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Meu nome é André Morrison, sou presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Eu, assim, me espanto quando eu vejo uma afirmação de que os peritos criminais estão assediando os papiloscopistas da Polícia Federal. É uma divergência histórica, que nós temos dentro da Polícia Federal, que tem razões históricas que a gente pode resgatar aqui, mas eu acho que isso não vem ao caso. O mais importante que eu teria para afirmar é que, na realidade, há uma diferença na atividade que o papiloscopista ou datiloscopista faz e na atividade que o perito criminal faz. O perito criminal ele trabalha com vestígios de locais de crime, e o papiloscopista foi originalmente para trabalhar na parte da identificação. O papiloscopista ele tem uma atuação numa área, posso dizer, com efeitos administrativos. Quando faz uma identificação de um cidadão, é um ato administrativo. Quando faz a identificação de um criminoso, é um ato administrativo. Essa é a sua concepção original. O perito criminal trabalha com vestígios datiloscópicos, mas no local de crime. E o porquê que a perícia
não abre mão da unidade pericial, porque ela é maléfica para o processamento de um local de crime. Não pode haver a concorrência no local de crime sob pena de um macular o vestígio de outro profissional, né? Então, um exemplo que eu posso até citar, né, é que, e tem exemplos reais, aqui é do Distrito Federal, se o presidente da ABC estiver aqui, que também é o presidente da Associação Brasileira dos Peritos Criminais do Distrito Federal, né, tem casos aqui no Distrito Federal, onde o papiloscopista foi ao local do crime, fez a coleta da impressão digital, né, fez a coleta dos vestígios digitais, e a perícia criminal, o especialista em DNA, né, coletou aquele vestígio biológico, mas, na hora do processamento, né, ele não pôde chegar a uma conclusão. Por quê? Porque o vestígio de DNA, o vestígio biológico, estava maculado pelos produtos que o datiloscopista ou papiloscopista aplicou no local do crime, né? Então, a perícia criminal, né, ela prega muito pela unidade pericial. A unidade pericial, ela não acha salutar para o sistema de justiça que essa unidade pericial seja quebrada, porque vai haver uma competição de quem vai processar o local do crime, e isso é prejudicial à produção da prova material, né? E aí vamos voltar um pouquinho o tempo, porque que o legislador criou a figura do perito oficial, que por lei é o perito criminal, o médico legista e o odontolegista. Criou a figura do perito oficial, e os peritos oficiais têm por atribuição trabalhar com vestígios relacionados a crime, não elementos de atos administrativos. A linha é muito tênue, né? Os nossos colegas papiloscopistas são especialistas em digitais? São. Os peritos criminais federais têm também especialistas em digitais? Têm. Mas a linha é muito tênue. Os peritos criminais trabalham com vestígios de crime, papiloscopistas trabalham com identificação, né? Identificação civil e criminal. E por que o legislador criou essa figura do perito oficial, né? O legislador, ele criou a figura do perito oficial para que, e a perícia oficial trabalha só na área criminal, porque quando há um crime, o cidadão, ele é tutelado pelo Estado. Não cabe a ele decidir se quer apuração ou não, né? Como eu poderia colocar, né? Na área criminal, foi criada a figura do perito oficial. Vou concluir. O senhor podia ser mais breve para a gente... Concluir em 30 segundos. Foi criada a figura do perito oficial, né? Porque, para que não houvesse, por exemplo, que o João Ambrosio citou ontem, né, nenhuma influência de nenhum viés, até cognitivo, né, para que o perito não fosse escolhido, né, para que houvesse uma instituição, uma carreira, e a solicitação entrasse por um órgão, né, e fosse distribuída dentro de critérios de especialidades e demanda àqueles peritos. Muitos dos laudos realizados pela Polícia Federal, o requisitante não sabe nem quem é o perito que está fazendo, ele só fica sabendo quando o laudo chega, né? É para que o